Bem-vindo à nossa série Mediunidade. Esta é a nossa 7ª edição. Espiritismo Agora, segunda série Mediunidade, foi preparado, organizado para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. A base do nosso trabalho em Espiritismo Agora, na série Mediunidade, é o Livro dos Médiuns, um livro escrito por Allan Kardec em 1861 na cidade de Paris, na França. Vamos estudar hoje um dos temas interessantes também da nossa literatura, chamado da ação dos espíritos junto à matéria, como os espíritos agem sobre a matéria. Kardec desenvolveu o seu texto na segunda parte do capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Ele deu o título da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. E aqui nós estamos adaptando em nosso roteiro para facilitar este assunto ligado com a matéria, com a mediunidade, ou melhor dizendo. Então ele vai, nesse item 52, dizer o seguinte: tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode manifestar-se. Na primeira parte desse livro, Allan Kardec vai escrever importante tema relacionado com a existência dos espíritos. Existem realmente espíritos e ele então faz todo o alinhamento de considerações para explicar como é que a doutrina espírita encara esse desafio desta indagação. Agora, constatada a existência do espírito, isto é, do ser que está fora da matéria, do ser que viveu aqui no mundo e depois, através de um processo chamado desencarnação, ele fica desligado das coisas da matéria, ele vai fazer esta pergunta. Tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode manifestar-se aos vivos. E estando desencarnado, o espírito ele tem condições realmente de se comunicar àqueles que aqui ficam? Essa é a pergunta feita por Allan Kardec. E o item especial que eu mencionei, claro, na segunda parte, no capítulo 1º, é o item de número 52. Eu peço a você que vá ao Livro dos Médiuns, no item 52, para acompanhar melhor o nosso programa. Porque seres inteligentes que vivem de qualquer forma em nosso meio, já vimos anteriormente que os espíritos vivem aqui em nosso meio, ainda que invisíveis, não poderiam revelar sua presença de uma maneira qualquer. Porque deve existir, segundo o pensamento de Kardec, algo que possa permitir que os espíritos, estando no meio dos vivos, chamados vivos, possa realmente se comunicar com eles. Esse item 52, ele é importante para nos esclarecer a respeito dessa matéria. Em todos os povos, diz Allan Kardec, em épocas diferentes da nossa história, esse fato tem sido reconhecido e registrado. Ele quer dizer que na história humana, na história da humanidade, em diversos períodos, esse assunto ligado com a existência dos espíritos e também a maneira como eles podem se comunicar aos homens ficou registrada. Então, Kardec vai referir-se no Livro dos Médiuns sobre as influências filosóficas e religiosas de todas as épocas. Nós vamos apresentar isto em nosso programa para evidenciar essa situação de registro e de possibilidade de nós entendermos, de alguma maneira, como funciona. No materialismo, no ceticismo e no positivismo. São fases, influências culturais, sociais e religiosas que nós tivemos dentro do processo da nossa história. Quando Allan Kardec refere-se ao materialismo, ele vai falar da doutrina que realmente não admite outra coisa a não ser a matéria. No catolicismo, nós temos aí a figura de François Nicolas de Madeleine, um cardeal chamado cardeal Morlot. Ele era esse
o título que ele tinha quando estava em Paris, na época em que nasceu o Espiritismo, por exemplo. Esse cardeal estava presente lá em Paris, na Catedral de Notre-Dame. E a influência católica, nesse particular, é muito grande porque, aparecendo o Espiritismo, realmente o catolicismo se opôs às informações e à prática da doutrina espírita. No protestantismo, a mesma coisa. A corrente de Martinho Lutero e de João Calvino são importantes na história religiosa da humanidade e não há dúvida alguma que as influências de espíritos, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, também se evidenciavam nessa oportunidade. O materialismo, conforme todos nós sabemos, é uma doutrina filosófica que admite como realidade apenas a matéria, nada mais. Para o materialismo, morreu, nada mais existe. Portanto, não podemos nem entender, nem imaginar que a doutrina materialista poderia se ocupar desse assunto relacionado com a comunicação dos espíritos para com os vivos. Na figura do espírito, da alma no catolicismo, nós já sabemos que isto é evidente, no protestantismo também. Agora, a corrente materialista, a corrente filosófica do materialismo não admite. Nega, portanto, o materialismo a existência da alma e do estado espiritual do ser. Não existe espírito para o materialista. A matéria, diz o materialismo, é a substância de todas as coisas, a origem, a natureza do ser e a sua manifestação. A matéria encontra-se em permanente metamorfose, de mudanças, de ajustes, de combinações. Tudo é matéria para o materialismo. E a alma faria parte da própria natureza. Não existe o ser individualizado para o materialismo. E em 1748, o Julian de la Mettrie, escritor, idealizador, escreveu um ensaio que foi fortemente aceito pela cultura da Europa, intitulado no seu livro O Homem-Máquina. E ele desenvolveu então a teoria mecanicista do ser humano, que o homem realmente apenas é corpo que deve trabalhar. Só serve para trabalhar. Por isso ele deu o nome de homem-máquina. Esse de la Mettrie, ele inicia, dentro desse processo cultural, então cria a imagem de que o indivíduo só serve para trabalhar porque depois da morte nada mais existe, que é preciso usar do homem apenas como máquina para o trabalho, para que ele possa consumir. É a ideia do materialismo, essa ideia do de la Mettrie. No socialismo, nós vemos a ideia, estamos falando aqui da presença do espírito sobre a matéria, porque como é que as doutrinas preveem isso e observam isso e estudam isso? A doutrina socialista tem origem no século XVIII, logo que se consolidaram os efeitos da Revolução Industrial sobre as sociedades modernas. E foram criadas, então, diversas doutrinas socialistas, muitas das quais com a ideia puramente do materialismo histórico. Em 1798, Thomas Malthus apresenta uma teoria sobre o crescimento da nossa Terra populacional e ele então desenvolve a teoria do controle da natalidade, afirmando que o bem-estar populacional estaria intimamente relacionado com o crescimento demográfico do planeta, que era preciso cuidar, então, de dar ao homem condições para que ele pudesse sobreviver, viver e assim por diante. Essa ideia de Malthus alertava para o crescimento desordenado do mundo e isso acarretaria na falta de recursos alimentícios para a população, gerando como consequência a fome.
Olha, nós estamos lembrando aqui o item número 52 do livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, para mostrar a ação dos espíritos sobre a matéria e essas correntes filosóficas e religiosas que apresentam as teorias contrárias. Já a teoria do ceticismo filosófico, que tem uma postura filosófica em que as pessoas escolhem examinar de forma crítica se o conhecimento e a percepção do homem são realmente verdadeiros e se alguém pode ou não dizer se possui o conhecimento absolutamente verdadeiro. Então, essa teoria do cético, de comprovar para aceitar, ela é uma teoria forte. Tem a teoria do criticismo, do evolucionismo, a teoria da evolução das espécies, do ecletismo, onde se aceitam a parte de todas as ideias boas, e a teoria do comunismo a respeito da vida social entre as pessoas, da reforma social da vida das pessoas. A teoria do anarquismo, do positivismo, do universalismo também. Isso demonstra o quanto nós podemos entender desse assunto ligado com a influência dos espíritos na nossa vida, da ação dos espíritos junto à matéria, como é que o espírito realmente pode agir sobre a matéria. Essas doutrinas são importantes para demonstrar as fases em que nós vivemos, em diferentes épocas, da aceitação do ser como ser espiritual e quando existe a morte do corpo físico, onde ficaria o espírito depois de desencarnado e como ele poderia agir sobre a matéria. Allan Kardec, ele descobre, digamos assim, filosoficamente falando, que os espíritos que estão em nosso meio, estão em nossa volta, podem realmente agir sobre o elemento material, influenciando as pessoas e agir até mesmo sobre a matéria propriamente dita. E é isso que no Espiritismo nós precisamos aprender quando Allan Kardec faz ressurgir essa ideia renovadora de que nessa convivência os espíritos podem, usando os recursos da inteligência, da vontade e do pensamento, vivenciar, trazer as suas experiências ligadas com o nosso mundo. No nosso próximo programa, nós iremos continuar o desenvolvimento dessas ideias para mostrar, do ponto de vista do processo, como é que o espírito ele pode realmente apresentar as suas sugestões ao nosso mundo, agindo sobre o elemento que nós vivemos. Essas doutrinas que nós citamos aqui, apenas para referir-se às ideias que o homem tem na parte de construção de um mundo novo, de uma outra sociedade em que possa entender esses assuntos, porque nós, os espíritas, compreendemos que quando o mundo realmente acordar para essa grande realidade, uma mudança conceitual será realizada, será feita, e para conduzir a humanidade para uma nova prática, um novo momento em nossa existência. Nós precisamos compreender isto para minimizar ao máximo o sofrimento das pessoas, a dor das pessoas, a solidão e até mesmo o desespero em que muitas pessoas ficam sem ter presente essa certeza da existência do espírito após a morte física e que é possível ao espírito, então, agir sobre o elemento material, se relacionando com a sociedade que aqui vive. Quando nós entendermos isso, a nossa vida será melhor aqui na Terra. Será melhor porque nós teremos oportunidade de compreender como é que funciona o grande fenômeno chamado vida. Nós queremos agradecer a atenção de todos e queremos convidá-lo para escrever aqui para o nosso programa Espiritismo Agora. Você pode entrar no nosso site e entendendo que pode fazer perguntas, observações e nós teremos a oportunidade então de conversar com você através do nosso programa. Esta é uma série do programa Espiritismo Agora. Esta série chama-se Mediunidade e a base
do conhecimento que estamos transmitindo nesta série é o Livro dos Médiuns, que foi escrito por Allan Kardec em 1861. Pela sua generosa atenção, queremos agradecer e convidá-lo para o nosso próximo programa.